Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs da RCC Paraná. Uma alegria estarmos aqui nesta noite, reunidos, para junto meditarmos a finalização, o fechamento do estudo da carta aos Romanos. Eu convido você a compartilhar esta live para que mais pessoas possam adentrar conosco neste estudo da carta aos Romanos. É uma alegria estarmos reunidos como Renovação Carismática Católica do Estado do Paraná. Para darmos início a esta live, nós vamos fazer o terço da providência, pedindo que Deus esteja conosco. Pegue lá o seu terço para junto fazermos o terço da providência. Você vai compartilhando esta live para que outros pregadores, outros irmãos que exercem também o ministério da pregação e os demais irmãos possam participar junto conosco deste momento, desta reflexão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos colocar na mão de Nossa Senhora, para que a Mãe de Jesus esteja conosco nessa live, onde nós vamos estar vendo um pouquinho mais sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Enquanto nós vamos rezando o terço da Divina Providência, vai colocando as intenções do seu coração, para que Deus seja providência na sua casa, na sua vida familiar, em todas as circunstâncias. Que Deus abençoe você e sua casa. Colocamos os enfermos nesta hora em oração, para que a Mãe da Divina Providência possa ser providência nessas vidas. E aí nós rezamos: Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Você, irmão que está chegando nesta live agora, vai compartilhando, você pregador, pregadora da palavra, você, irmão que é da Renovação Carismática Católica, compartilhe esse estudo que nós vamos fazer nessa noite sobre a carta de São Paulo aos Romanos. E neste segundo mistério, nós colocamos tudo nas mãos de nosso Senhor, pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Aquilo que precisa ser providenciado na sua casa, na sua família, nós colocamos agora
diante do Senhor por essa intercessão poderosa. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Providenciai o amor em nossas famílias, providenciai, Senhor, o necessário, a cura, a libertação, a restauração, a libertação dos vícios. Pedimos a sua intercessão, Mãe da Providência, em todas as circunstâncias. Oramos também pelos pregadores da RCC Paraná, por todos os ministérios, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando no estudo desta noite. Manda o link desta live para algum pregador que você conhece, para junto estudarmos nessa noite, né, esse estudo especial que a Nacional, a RCC Brasil, nos mandou sobre o estudo da carta de São Paulo aos Romanos. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Queremos colocar neste quarto mistério todos aqueles que estão em um hospital, no leito, pedindo que a Mãe da Providência os visite. Também por aqueles que estão presos, que o Senhor possa converter todos os corações. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Peçamos nesse último mistério do Terço da Providência, por toda a renovação carismática católica do Estado do Paraná, por todos os ministérios, pelo nosso coordenador estadual, Miguel. Colocamos também todo o Pentecoste que nós vamos estar vivendo neste final de semana, para que seja derramado, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, um grande derramamento do Espírito Santo em toda a RCC Paraná, em cada um dos nossos grupos de oração, para que juntos, fechado como os apóstolos estavam no cenáculo em Jerusalém, hoje nas nossas casas, mas que possamos experimentar um poderoso derramamento do Espírito Santo. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá,
a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai-nos que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, boa noite, seja bem-vindo a esta live do estudo da Carta aos Romanos. Peço a você que já está nos assistindo, que compartilhe para que mais pessoas possam estar participando deste momento importante, né, da RCC Paraná, em comunhão com a RCC Brasil, né, nessa estratégia do estudo da Carta aos Romanos que foram propostos para nós nesses últimos meses de março, abril e maio, né, com a graça de Deus. Peço para você deixar a sua Bíblia aberta em Romanos. Isso, em Romanos. Quando nós começamos a estudar essa carta aos Romanos, a Epístola aos Romanos, ela é escrita por volta do ano de 57. No final do ano de 57 e meados do ano de 58. E ela é direcionada à comunidade cristã romana. Então, esta carta, Paulo, ele iria a Roma e ele antecipa. Então, a comunidade de Roma, a comunidade romana, ela era composta de judeus cristãos e de greco-cristãos. Então, essa carta ela foi enviada de Corinto, onde Paulo se encontrava, como preparação de sua ida até Roma e a exposição da doutrina, né, da qual Paulo defendia. E ele começa, então, apresentando um conflito inicial dos seus ensinamentos em relação às tradições judaizantes. Porque nós sabíamos que diante da conversão, tinha pessoas que eram judeus e que faziam adesão à fé à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tinham também aqueles que vinham do paganismo, né? E por vir do paganismo, né, também carregava ali algumas características. Os judeus, mesmo se convertendo à pessoa de Jesus Cristo e fazendo adesão à pessoa de Jesus Cristo, eles traziam ainda resquícios da velha lei, das práticas lá do Antigo Testamento. E assim como a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos ela retoma sempre essas temáticas. A lei, quem quiser anotar aí, tá com um caderninho do lado, isso seria bom. A lei, obras da lei e a justificação e a fé. É nesse sentido que Paulo vai fazer essa carta direcionado ao povo de Roma, da qual ele iria futuramente visitar. Então, o que nós percebemos? Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos, vamos pegar esse primeiro para ficar mais pedagógico para vocês entenderem. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos fazer a primeira divisão. Do capítulo 4 ao capítulo 6, depois do capítulo 7 ao 8, do 9 ao 11, e depois do 12 ao 15, e finalizando com o capítulo 16, para nós entendermos um pouco o contexto que foi escrito a carta aos Romanos. Deixa aberto aí no primeiro capítulo para nós não ficarmos perdidos. Então, olha só. No capítulo 1 até o capítulo 3, o que apresenta para nós a carta aos Romanos? O estado de pecado, irmãos, em que se encontrava o homem e a impossibilidade de se salvarem com seu próprio mérito. É isso que narra os primeiros capítulos de Romanos. Começa, então,
apresentar dois mundos, os pagãos e os judeus. E tanto o mundo pagão quanto o mundo judeu são lugares da manifestação de Deus na humanidade. É o lugar da manifestação de Deus para o homem. Então, aos pagãos que não conheciam nada de fé, era uma manifestação de Deus na forma de uma experiência. O homem natural tinha uma experiência com o Senhor. Então ali nós tínhamos uma manifestação de Deus. Já para os judeus, essa experiência com Deus, essa manifestação de Deus, já não era mais uma manifestação no sentido de experiência, mas era uma manifestação no sentido de revelação, porque eles acreditavam que na Torá, né? Na Torá, os primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco. Então ali nós começamos a perceber. E hoje, né, na tradição cristã, nós acreditamos no quê, irmãos? A nossa experiência com Deus, ela se dá através da encarnação do Verbo divino no ventre da Virgem Maria. Para nós, esta revelação, na verdade, é a salvação. Então, olha só, para os pagãos, uma manifestação de experiência. Para os judeus, uma revelação da lei na Torá. E para a nova economia da salvação, a tradição cristã, a encarnação do Verbo. Então, ela é dada por Deus para nós, essa salvação, mediante quem? A oferta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? Paulo, diante disso, ele começa a fazer uma denúncia aos dois mundos religiosos. Ao mundo natural, que vinham os pagãos, e ao mundo dos judeus. Ele denunciava esses dois mundos, né? Ele tentava, na verdade, direcionar para que eles entendessem que Jesus Cristo era a justificação dos nossos pecados. Lá no início da carta a Romanos, no capítulo 1, fala assim. Quem está aí com a Bíblia, pegue. Quem está assistindo, compartilhe para mais irmãos que estão assistindo conosco. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o evangelho de Deus. Este evangelho, Deus prometera outrora, pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne, que segundo o Espírito de santidade foi estabelecido, Filho de Deus no poder, por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé. Ou seja, tanto as nações pagãs quanto os que vinham dos judeus estavam se convertendo ao cristianismo. Só que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo anunciava aos pagãos, irmãos. E ele vem falar dessa salvação de Jesus Cristo. E que ele foi escolhido para ser apóstolo. Reservado para ser apóstolo. Meu irmão, você foi chamado a ser pregador, a pregadora da palavra. O Senhor te chamou. E nesta mesma moção de Paulo, tem que arder o nosso coração pela salvação das almas. Então nós percebemos então que o homem estava impossibilitado nestes primeiros capítulos. E pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eles podem agora ter acesso a Deus. Do capítulo 4 ao capítulo 6 de Romanos, resumidamente, fala sobre a salvação que Deus tinha dado pela fé a Abraão. E ele a concede, essa mesma fé que Deus concedeu a Abraão, ele concede agora a todos os homens pela fé em Jesus Cristo. Olha que maravilha. A mesma fé que Deus deu para Abraão lá no Antigo Testamento é a mesma fé que Deus dá a mim e dá a você. E é essa fé, meus irmãos, que Abraão recebeu, que vai nos conduzir a fazer a adesão à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão é o exemplo de fé descrita por Paulo. O homem que ele reconhece, Abraão é aquele homem que se reconhece como indigente, vazio, mas que se apoia em Deus. Nisso consistia também o ministério de Paulo. Um homem que se considera indigente, vazio, mas se apoia totalmente em Deus.
Assim nós somos convidados também, irmãos, a nos esvaziar de nós mesmos, a viver diante da graça de Deus e nos confiar e nos apoiar completamente no Senhor, somente no Senhor. Então Paulo, ele mostra que na história humana existe sempre um clima de contaminação na ordem moral, que nós damos o nome de pecado. Daí Paulo começa então a descrever no capítulo 4 ao capítulo 6 essa dualidade, né? Adão, o homem pecador, e Jesus Cristo, o novo homem que vem para nos salvar. Então, a figura central, irmãos, da teologia paulina aqui é a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. Por isso ele explora sempre esses termos: Adão e Cristo, pecado e graça, morte e vida. Ele começa a fazer este paralelo para explicar toda a economia da salvação, né? Tanto que a palavra fala o quê? Que por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Mas também por um único homem entrou a salvação, Jesus Cristo. Eu convido você a pegar a carta de Romanos aí no capítulo 5, no versículo de 15 a 20. Capítulo 5, de 15 a 20. Amém? Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão, o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só, teve por consequência um veredito de condenação. A falta de um só, irmãos, pesava sobre nós a condenação. Ao passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem, reinou a morte por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Daí nós começamos a entender, meus irmãos, que Paulo, diante dessa situação, ele começa a falar da questão do pecado e da graça, e ele começa então a discutir e condenar o paganismo, que se opõe à revelação de Deus. E Paulo tinha consciência que Deus se revelava tanto aos judeus quanto aos pagãos. Que Jesus Cristo veio para a salvação da humanidade. Queridos, uma outra coisa que nós podemos perceber, que Paulo, quando ele começa a discutir sobre a questão do paganismo e condenar o paganismo, que se opõe à revelação de Deus no mundo e da criação, ele faz restrições ao comportamento dos judeus. Ele começa condenando o seu apego às leis e às tradições. Ele bate de frente a questão dos judeus viver a lei e as tradições, e por julgarem muitas vezes serem únicos herdeiros da promessa. Paulo, então, também puxa a nossa orelha, como católicos, se nós muitas vezes nos achamos os únicos herdeiros da promessa de Deus. Então, a salvação, queridos, não é uma propriedade particular. Paulo, quando ele começa a analisar isso, escrever essa carta para Roma, logo depois ele estaria em Roma, Paulo escreve com um espírito ecumênico o Evangelho de Jesus Cristo. Pensa nisso. Ele escreve aquilo que ele entende do Evangelho de Jesus Cristo com um espírito ecumênico. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo é a força operativa de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a força operativa de Deus, irmãos. Isso nós vemos aí, então, no capítulo de 4 a 6. Mais adiante, no capítulo 7 e 8, só esses dois capítulos, nós vemos ali, de uma forma bem resumida, a transformação operada por Deus no fiel pelo poder do Espírito Santo.
O dom inestimável que Deus dá aos homens por amor é o Espírito Santo. Estão entendendo, amados? Então, olha só. O homem estava desprovido de alcançar a salvação pelo seu próprio esforço. Jesus se dá. Então, a transformação operada por Deus no fiel agora é pela ação do Espírito. E no capítulo 7 e 8, nós vamos começar a perceber isso. Lá no capítulo 7, no versículo 14, a palavra diz assim, 14 em diante. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa, mas então não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Palavra do Senhor. Meus irmãos, olha só que dilema Paulo começa a mostrar neste capítulo 7, nesses versículos de 14 em diante. Ele começa a mostrar o dilema da carne e do espírito. Essa luta entre carne e espírito. E é interessante, meus irmãos, que o nosso servir, ele se realiza conforme a renovação do espírito, e não mais sobre a autoridade da lei envelhecida. E aqueles que se convertiam do judaísmo para o cristianismo, para fazer adesão à fé à pessoa de Jesus Cristo, ainda trazia os resquícios da velha letra que mata, da lei da antiga aliança que mata. Mas Jesus disse para nós que ele não veio abolir a lei, mas veio aperfeiçoá-la. Mas aí é que nós falamos, quando nós vivemos no legalismo e deixamos viver sobre a graça e a ação do Espírito. Porque é o Espírito Santo quem imprime a lei em nossos corações, como em tábuas de carne. Não é? A tábua do nosso coração, meus irmãos. A carne do nosso coração. E não um coração de pedra, mas um coração de carne, humilde. Que nós possamos ter essa consciência. Por isso esse dilema entre carne e espírito. Então Paulo mostra que apesar de santa e justa a lei, apesar de boa a lei, não podia realizar no homem a superação do pecado e a superação da negatividade. Estão entendendo, amados? A lei por si só não operava no homem a superação do pecado e da negatividade. E nós da renovação carismática sabemos muito bem que foi a partir do batismo no Espírito, dessa profundidade do batismo no Espírito, é que nós começamos então a tirar as vendas dos nossos olhos e a ver aquilo que nós muitas vezes cometíamos, que achávamos que não era pecado, e que então o Senhor nos revela que é pecado. Porque o Espírito Santo, através do batismo no Espírito, revela a nós a verdade do Senhor. Então esse dilema que a lei indicava, a lei era boa, como Paulo dizia, indicava o projeto de Deus, que o chamava para realizar, chamava isso, a fazer a vontade de Deus, só que nós tínhamos o que é a dificuldade da carne em realizar tal projeto. O homem era carne e tinha essa dificuldade, sujeito às suas forças, sujeito aos seus pecados, sujeito às suas precariedades. Por isso a nova lei é dada para nós ali no capítulo 8. Pegue a sua Bíblia aí. No capítulo 8 está lá o título, né? O Espírito dá a vida, na edição da Ave Maria. O Espírito Santo dá a vida e capacita o homem a cumprir a vontade de Deus. Então, olha só, se é ele que dá a vida. No versículo 1. De agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, lembra que eu a lei era boa, mas ela não realizar no homem a superação do pecado e da negatividade. Agora fala o quê? Olha lá, o que era impossível à lei
visto que a carne a torna impotente, aí o dilema carne e espírito, né? A carne torna impotente. Vamos lá. Deus o fez enviando por causa do pecado o seu próprio filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós que vivemos, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa linda, meus irmãos. É algo assim tremendo quando nós começamos a entender essa palavra de Deus. Então nós começamos a entender que capítulo 7 e capítulo 8 é a transformação operada por Deus através da poderosa ação do Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Mais adiante, do capítulo 9 ao capítulo 11, nesses capítulos há um debate polêmico, né, em relação aos judeus, para os judeus, porque Paulo começa a falar que a eleição de todos os povos, que a salvação é para todos. E aí, então, os judeus que se achavam que a promessa era só para eles, começam a ter problemas com Paulo. Então, a eleição de todos os povos. Né? Porque o povo hebreu, irmãos, a missão do povo hebreu, né? Porque eles são depositários das promessas, eles foram infiel à sua vocação. E por serem infiel à sua vocação, né, eles começaram então a não aceitar aquilo que Paulo falava. E o bonito de ver essa contradição, Deus não tira os judeus, irmãos, dessa chamada, né, futura à conversão. Eles ainda reconhecerão que Jesus é o Senhor. Nós cremos nisso. Mas olha só, a infidelidade, né, do povo que foi depositado sobre eles as promessas. E quantas vezes eu e você também como cristãos, o Senhor depositou sobre nós as promessas a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, e nós muitas vezes somos infiéis à vocação da qual o Senhor chamou. E agora eu falo para você, pregador e pregadora da palavra na RCC Paraná. Eu falo para você. Você tem sido fiel àquilo que o Senhor depositou a você, das promessas que o Senhor fez na sua vida, quando você foi chamado para anunciar a palavra, ser um embaixador e uma embaixadora da palavra, na essência da palavra? Ou muitas vezes nós somos infiéis à vocação como o povo hebreu? Se somos infiéis, assim como o povo hebreu é chamado a uma conversão futura, você também hoje é chamado a uma nova conversão, pregador e pregadora. Ainda continuando em relação ao capítulo 9 a 11, Paulo, ele reconhece que o judaísmo, apesar de detentor das promessas divinas, tinha perdido o seu significado e papel religioso naquele tempo. Tinha perdido a sua função de revelar o Salvador, o Messias que viria. Então Paulo reafirma que Jesus não é monopólio dos judeus, que Jesus não era monopólio dos judeus, que Jesus não é monopólio nem dos cristãos. E isso aqui talvez choca o seu coração de pregador, de pregadora. Como assim Paulo prega com sentimento ecumênico? Meus irmãos, se até os pagãos eram batizados no Espírito, quem sou eu para falar que outro irmão de uma outra denominação religiosa também não receba o batismo no Espírito? Se os pagãos recebiam, se os judeus recebiam essa experiência profunda com o Espírito Santo, amados, Paulo reafirma então, Jesus não é monopólio dos judeus. Jesus não é monopólio dos cristãos. Pregador da palavra, Jesus não é monopólio seu. Jesus não é monopólio meu. Jesus, irmãos, é de toda a humanidade. É de toda a humanidade. Ele veio para todos. Ele veio para converter o ladrão, a prostituta, aquele que está afastado de Deus, e ai de mim se não anunciar. E ai de mim se não anunciar este evangelho. Quando Paulo fala que Jesus não é monopólio dos judeus nem dos cristãos e de toda a humanidade, ele está dizendo o quê? É a abertura ao universalismo salvífico.
Jesus veio para salvar toda a humanidade. A salvação é para por meio, claro, aí que muitas vezes as pessoas não entendem, por meio da adesão pela fé. E para que haja fé é necessário que tenha quem? Pregue. Estão entendendo, irmãos? É necessário haver quem pregue. Então Paulo, no capítulo 9, no capítulo 11, ele começa a fazer esse debate polêmico com os judeus. Né? E aí começa então a reafirmar que Jesus ele veio para a salvação de toda a humanidade. Quero desafiar você, que está aí na sua casa, a olhar para quem está do seu lado e fala: mesmo você sendo tão pecador, Jesus veio para a sua salvação. E você que está assistindo essa live, que não é pregador nem pregadora, e caiu aqui de repente, o Senhor está dizendo para você que Ele te ama e Ele quer a sua salvação. Quando nós continuamos então ali, né, é necessária essa adesão pela fé para a nossa salvação. Continuamos do capítulo 12 ao capítulo 15. No capítulo 12 ao capítulo 15, irmãos, já começa, o apóstolo expõe os fundamentos de uma vida moral verdadeiramente cristã. Ele começa a falar um pouco sobre a questão moral. Ele descreve os deveres dos cristãos. Ele começa a descrever, a pontuar os deveres dos cristãos para com os seus adversários. Olha só, nós temos dever para com os nossos adversários, para aqueles que são contra a fé cristã. Nós temos deveres para as autoridades. Nós temos dever também com descendência mútua para com o próximo de um modo geral. Então Paulo começa a falar destes fundamentos, dos deveres do cristão na sociedade, o respeito até mesmo aos adversários contrários ao evangelho. Então Paulo começa a apresentar exortações à comunidade de Roma, ao povo romano. E ele começa a falar sobre a verdade e o bom relacionamento com os irmãos. Mas Paulo está falando isso para o povo de Roma, também para nós carismáticos. A nossa necessidade de sermos exortados para vivermos com amor, com os irmãos, comunhão fraterna, perdão na vida de comunidade, perdão na vida familiar. Então Paulo ele fala da submissão às autoridades. Só que quando Paulo fala sobre submissão às autoridades, ele não fala no sentido de um servilismo cego. Presta atenção nisso aqui, por favor. Não fala de um servilismo cego, né, à autoridade. Ela deve ser obedecida enquanto representa, irmãos, o senhorio único e absoluto de Jesus Cristo. Toda autoridade deve ser respeitada. Mas a partir do momento em que ela não representa o absoluto de nosso Senhor Jesus Cristo e faz aquilo que é contrário à nossa fé cristã, como cristãos, eu não posso fazer a adesão a uma liderança dessa. Outra coisa importante, na medida que uma autoridade ela vai se despindo da representação do poder de Cristo, né? Uma autoridade vai tirando da sua vida o poder de Cristo e colocando Cristo do lado, tem alguma coisa errada. E nós sabemos, no mundo secular, quantas e quantas vezes as pessoas, né, colocam Cristo de lado. A fé cristã quase sempre perseguida, né? Aí uma relação entre fé e Estado, perseguida pelo Estado. E é isso que Paulo na carta aos Romanos. E ele vai falando nesse sentido de se despir do poder de Cristo, que é serviço. O poder de Cristo é serviço. Quando nós falamos que Deus é todo poderoso, né? Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Mas o poder de Cristo se revela no serviço. Ser servo. Inteiramente servo do Senhor. Né? Então, que é serviço e se reveste muitas vezes quando o poder, né, político ou uma liderança começa a se despir da centralidade do senhorio de Jesus Cristo, ele começa então a se revestir de poderes demoníacos. De poderes demoníacos. Então, o cristianismo em Paulo, ele começa a inaugurar uma ética crítica diante do Estado.
né, que muitas vezes aparece como inimigo dos cristãos. Paulo começa a denunciar isso. E ali no último capítulo, no capítulo 16, finalizando ali a carta aos Romanos, 16, Paulo fala do amor fraterno, da mútua convivência e pede para nós, e pede para os cristãos, decisões e escândalos, apartando-se da doutrina que receberam. Pegue a palavra de Deus lá no último capítulo de Romanos, 16, 17. Romanos 16, 17. Amém, irmãos? Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira enganam os corações simples. Palavra do Senhor. Meus irmãos, quantas vezes na Bíblia nós somos alertados de que surgirão pessoas tentando corromper a sã doutrina. A sã doutrina da salvação. E nós, como pregadores, nós temos que ter consciência de que nós anunciamos a palavra de Deus e não a nós mesmos. Irmãos, é muito sério quando nós começamos a ter ministérios próprios. Deus nos concedeu o ministério, mas o ministério que Deus nos concedeu é para exercermos em comunidade, em grupo de oração, na igreja de Jesus Cristo, inseridos no corpo da igreja, né, que Cristo é a cabeça. Mas a palavra fala aqui algo muito sério, que tem aqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. E a palavra dá uma ordem: evitai-o. Quantos, de repente, pregadores, irmãos, e aqui sem julgamento, ficaram, se converteram, pregaram, levaram outros à conversão e hoje já não mais estão anunciando a palavra? Talvez tenham alguns motivos, outros, não têm nem motivos, mas que começaram a autopromoção de um ministério próprio e muitas vezes já não servem mais a Cristo nosso Senhor, mas servem ao seu próprio ventre. Isso é muito sério, amados. Nós não podemos servir como pregadores ao nosso próprio ventre. E Paulo deixa no último capítulo essa recomendação. Não servir o próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira engana os corações simples. Alivia o evangelho. Deixa de pregar a verdade do evangelho. Nós não podemos, meus irmãos. Nós temos que cumprir aquilo que Paulo está dizendo. Só que Paulo também, quando ele dirige essa carta aos Romanos, ali no versículo 19, ele reconhece a obediência do povo romano. Olha lá. A vossa obediência se tornou notória em toda parte. Razão porque eu me alegro a vosso respeito. Mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem e simples no tocante ao mal. O Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Palavra do Senhor. Irmãos, que maravilha! Que graça é essa de nós vivenciarmos essa graça de Deus no sentido de não mais pela lei, mas pelo poder do Espírito Santo que renova todas as coisas. Que maravilha, meus irmãos! Estudando a carta de Romanos nesse período foi proposto aí desses 3 meses, quero indicar já para vocês aqui também, este livro aqui, Carta aos Romanos, do Karl Barth. Eu ainda não acabei de ler, porque eu voltei a trabalhar esses dias à distância, mas ele é muito bom. E o Karl Barth é muito usado
pelo Raniero Cantalamessa para embasamento, né, teórico de alguns estudos que Raniero faz. E aqui na apresentação deste livro, né, Ricardo Quadros Gouveia, ele comenta algo muito interessante em relação ao querigma. Ele fala assim, que nós começamos a correr o risco, né, o querigma corre o risco de tornar-se um mero aviso feito pela igreja ao mundo, despido da admoestação vital de reconciliação com Deus e vida em santidade que sempre o caracterizou. Irmãos, o querigma, o anúncio do querigma, ele é caracterizado, meus irmãos, pela reconciliação com Deus e pela vida de santidade que sempre caracterizou esse anúncio. Não tem como existir batismo no Espírito Santo sem reconciliação com Deus e santidade. O Espírito nos convence da necessidade de renunciar aos pecados. Isso aqui é muito forte. Será que nós, muitas vezes, nas nossas experiências de oração, não estamos só comunicando o querigma, ensinando teoricamente o que é o querigma e deixando de pregar o querigma com admoestação vital? É uma pergunta a se fazer, irmãos. É uma pergunta a se fazer. E quando nós começamos a ler esse livro, né, Karl Barth vai mostrando algumas coisas muito importantes, né, no livro todo, e vale a pena ler, tá? Vale a pena ler mesmo, que é profundo o que ele escreve. Ó, ele fala aqui, eu vou ler um pedacinho, tá? A relação entre nós e Deus, entre o nosso mundo e o mundo de Deus, entre os dois planos que se interceptam, não é evidente por si só, porém se revela no ponto de destaque da linha de intersecção. Jesus. Você está entendendo? Jesus é o ponto de intersecção entre o mundo espiritual e o nosso mundo humano. O Deus que se fez homem e que veio para nos salvar. Então recomendo, quem quiser se aprofundar um pouco mais na Carta aos Romanos, comprar este livro, Carta aos Romanos. Ele é um teólogo cristão, tá? Que também segue essa linha, né, de um pensamento ecumênico. E Raniero Cantalamessa se embasa bastante nesse texto. Um outro texto que eu quero deixar como sugestão em relação aos Romanos é este caderno de estudo bíblico. Tá? Este caderno de estudo bíblico, a Carta de São Paulo aos Romanos, é escrito por Scott Hahn e Kurt Smith. Tá? Vale a pena também, né? Ele é um pouco mais curto, que o outro tem 850 páginas, mas aqui de uma forma bem interessante você consegue também estudar um pouco mais sobre a Carta dos Romanos, um dos principais livros da Bíblia, para entendermos toda a teologia da graça, né? Toda essa questão da graça. Amém, irmãos? Louvado seja Jesus Cristo. Deu pra gente entender aí, né, de uma forma resumida, esse panorama da Carta aos Romanos, né, que nós estávamos destituídos da graça, né, mas por meio da ação do Espírito Santo, do qual clama Abba Pai, nós fomos adotados por Deus, e por meio da ação do seu Espírito, nós podemos ter acesso ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, temos alguns recados importantes, não saia da live ainda, hein? Alguns recados importantes que o Miguel, nosso querido coordenador, pediu para que eu passasse para todos vocês. Neste sábado agora, dia 30 de maio, nós vamos ter a vigília de Pentecostes, às 17 horas, pelo YouTube do Caris Internacional. Então você vai entrar lá no Caris Internacional no YouTube e assistir, a partir de amanhã, às 17 horas, a vigília de Pentecostes. Agora eu quero fazer um convite. Depois nós vamos colocar embaixo aqui dessa live o link de inscrições para os critérios de pregação online. Irmão, será uma bênção. As pregações têm conteúdo maravilhoso. Eu quero acampar aqui na sala da minha casa, com meu caderno, minha Bíblia, anotando tudo que vai vir de bom aí nesse congresso da pregação. Você, pregador da Renovação Carismática, que ainda não fez sua inscrição, por favor, faça. Se um pregador, irmão do seu grupo de oração, está com alguma dificuldade financeira para fazer a inscrição,
e você tem condição, você vai pagar a inscrição do seu irmão e dar de presente para ele. Amém? Nós precisamos um pregador ajudando o outro. Né? Quantas e quantas vezes nós não conhecemos a realidade do nosso irmão de grupo de oração? Nós podemos ajudá-los fazendo a inscrição. Então, faça a inscrição para o segundo congresso online do Ministério de Pregação pelo site da RCC Brasil. Participem dos cenáculos e congressos de Pentecoste pelas redes sociais, tá? Da RCC nas dioceses e também do estado do Paraná. Semana que vem nós teremos grupo de oração online da RCC Paraná às 22 horas no Facebook da RCC Paraná com o tema Pentecostes perene. Então você não pode ficar de fora. Voltando um pouquinho ali sobre o congresso, irmãos, no dia 3 agora, você que já fez inscrição para o congresso da pregação, no dia 3, né, já vai abrir a plataforma para quem fez inscrição e tem a senha que foi no e-mail, né? Você vai poder entrar e participar de uma novena de preparação espiritual para o congresso online. Então você não pode ficar de fora. Vai ser muito bom, né? 9 coordenadores estaduais fizeram um momento de oração com o salmo, né, da qual saiu o tema do congresso desse ano, que é a vossa palavra é luz para o meu caminho, né? Um facho de luz para o meu caminho. Que nós possamos sempre buscar esta santa palavra. Amém, irmãos? Vamos orar? Para nós encerrarmos essa noite? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós queremos pedir agora o derramamento do Espírito e eu convido todos os pregadores que estão agora orando conosco a erguer os seus braços nessa hora e a falar: vem Espírito Santo, vem com teu poder, dá-me vida nova, renova o meu coração, renova a minha alma, para que eu possa ainda mais, Senhor, te servir na graça. Envia o teu fogo como chamas de Pentecostes, a queimar todo o pecado em mim, a purificar a minha mente, a minha alma, o meu coração. Envia o teu Espírito Santo sobre o meu coração, mas também sobre a minha casa. Vai apresentando os seus filhos, peça o batismo no Espírito sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, você mulher que está assistindo. Nós clamamos nessa hora, vem Espírito Santo. Nós clamamos a tua presença, a tua doce presença. Ah, o que seria de nós, Espírito Santo, se não fosse a sua presença? Fala isso agora, lance um brado à terceira pessoa da Santíssima Trindade, ao nosso advogado, ao Paráclito. Ah, o que seria de nós se não fosse a tua presença, Espírito Santo? O que seria de mim, Ademir, se não fosse a tua presença, Espírito Santo? Enche-me com teu poder. Enche-me com teu poder. Repita isso, meu irmão. É algo que vem do céu. O que seria de mim, Espírito Santo, se não fosse a tua presença? O que seria de mim? O que seria da minha casa? O que seria da minha família, se não fosse a tua presença que queima, que abrasa como um fogo novo? Vem, Espírito Santo, dissipa as trevas do pecado. Realiza em nós as obras de misericórdia, Senhor, para que nós possamos viver em santidade e vivermos a graça neste tempo. Assim como nós vivenciamos a graça de estudarmos essa carta aos Romanos. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao teu santo nome. Bendito sejais, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, quero lançar assim um desafio ao coração de vocês. Neste final de semana de Pentecostes, exerça os carismas. Orem em línguas. No seu quarto, erga os seus braços, clame o Espírito Santo e deixe com que ele renove a sua vida. Tire toda a sonolência espiritual e traga ao seu coração um novo ardor, o ardor que vem direto do cenáculo de Pentecostes. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te envolva nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Abraço. Abraço, pregadores do Paraná.